A expressão "os últimos dias" é frequentemente mencionado na Bíblia. É possível que esses dias sejam os mais emocionantes e também os mais assustadores da história da humanidade. Emocionantes porque nós seremos testemunhas da maior revelação da glória de Deus que qualquer outra geração experimentou, que será acompanhada por uma colheita de almas inimaginável. Será um tempo de glória e alegria, julgamento e também de medo. Assustadores porque o apóstolo Paulo nos diz explicitamente: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos e terríveis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. É muito interessante, né, que antes dessa colocação, ele diz: saiba isto. Em outras palavras, observe com atenção o que eu vou escrever. É como se ele dissesse: destaque e sublinhe isso em sua memória. Ele então segue nesse capítulo descrevendo em detalhes o que podemos esperar. Igreja, a razão para os tempos terríveis que Paulo se refere não seria por causa da perseguição de governos ou de ateus. A razão para os tempos perigosos e trabalhosos, para os tempos terríveis, segundo Paulo, seria devido à propagação do engano na igreja. Essa advertência é encontrada repetidas vezes no Novo Testamento. O engano é uma coisa terrível e muito assustadora. Por que, Luciene? Porque uma pessoa que está enganada, ela acredita de todo o coração que ela está certa, quando na verdade ela está errada. Jesus advertiu repetidas vezes contra o engano nos evangelhos. Somente em Mateus capítulo 24, Jesus advertiu 4 vezes, quando seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quando serão estas coisas? Eles queriam saber como seria a volta de Jesus. As primeiras palavras que saíram da boca do nosso mestre, quando ele descreveu o tempo do fim, foram essas: cuidado, que ninguém os engane. Mateus capítulo 24, versículo 4. É fácil sentir a gravidade da sua advertência, né, gente? O tom é solene e é sério. Ele queria que as palavras fossem impressas nas suas almas e que estivessem sempre diante deles. Suas palavras têm ecoado por milhares de anos e não seríamos sábios se nós a negligenciarmos. 2 questões importantes aqui nós precisamos perguntar. Primeiro, qual é a causa da raiz desse engano? E segundo, por que esse engano é capaz de correr desenfreado? Então vamos lá. Primeiro, porque muitos não querem se submeter ao preparo. O tempo do preparo, do treinamento. Muitos querem o caminho da facilidade, da praticidade. Tu planta hoje para poder colher amanhã, não é mesmo? As pessoas não querem o processo. Muitos não aceitam o processo. O período da obscuridade, da solitude, do criar raízes como o cedro do Líbano. Segundo Salmos número 92, verso 12. Crescer nos primeiros 4 anos, 1,5 metro para baixo. E só depois de 4 anos é crescer para cima, aparecer no solo. O que vemos hoje é um crescimento tão superficial que na primeira tempestade desaba, acaba, a casa cai. Não é verdade? Sai da igreja, acaba o crente, fica magoado, fica de bico. Entenda que para poder sermos preparados, nós precisamos nos submeter ao processo do treinamento. Ser submissos, subalternos. Submissão, gente, é direito para sermos protegidos. Segundo, porque muitos não querem agradar a Deus, mas a si mesmos. Nós agradamos a Deus, irmãos, quando nós deixamos de ser carnais e nos tornamos espirituais, irmãos. Então a pergunta é: como? Como que eu posso, Luciene, me tornar uma pessoa espiritual? Qual o processo? Quais os requisitos exigidos? O que é necessário para poder me tornar alguém preparado, maturado? Primeiro, sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22. A Bíblia nos diz que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, mas não obedece, o engano, gente, entra no seu coração e também na sua mente. A pessoa agora vive sob uma convicção de que ela está no caminho certo, quando na verdade ela está fora dele. Nós precisamos entender que quando não há submissão à autoridade de Deus, o que inclui a autoridade da sua palavra, a porta é aberta para um sutil, porém grande engano. E por que o engano ele correrá solto nos últimos dias? Paulo nos diz que muitos seriam enganados.
Por que, Luciene? Porque não receberam o amor da verdade, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Amarmos a verdade não é apenas ouvirmos com alegria, mas temos prazer em obedecê-la. A obediência, gente, ela não é medida pela nossa capacidade de obedecer às leis, os princípios, as regras. A obediência é medida pela nossa resposta à voz de Deus, ao que Deus está nos dizendo. Sabe, nós precisamos deixar de ser meninos. Paulo diz que quando ele era menino, ele falava como menino, se comportava como menino. Mas quando chegou a ser homem, ele acabou com as coisas de menino. Nós precisamos acabar com as coisas de menino. Deus não pode confiar responsabilidades maiores se nós temos comportamento de meninos. Eu quero chamar você à maturidade. É tempo de vivermos um outro nível da presença de Deus. Mas para isso, precisamos nos tornar pessoas maduras. Eu sei que eu posso te ajudar. A minha vida nesses 23 anos de caminhada cristã, eu tenho muito que passar. Eu tenho muito o que falar. Eu errei muitas vezes na minha vida. Eu quero ajudar você a não cometer os mesmos erros. Por quê? Porque eu acertei. Eu consertei. Através das experiências pessoais com o Espírito de Deus e o Espírito inerente da Palavra de Deus, eu tenho uma outra vida e eu sei como ajudar você a sair desse ciclo de repetição de erros e se tornar uma pessoa madura em Deus para viver responsabilidades maiores do seu reino. Deus está nos chamando à maturidade espiritual. Eu quero te ajudar. Se inscreva. Você vai ter conteúdos valiosos todos os dias, diariamente, de segunda a sexta-feira, menos sábado, domingo e feriados, ok? Mas de segunda a sexta-feira, todos os dias, conteúdo da Palavra de Deus, ensinamentos, insights que vão ajudar você a mudar seu comportamento e alinhar o seu coração ao coração do Senhor. O propósito é desenvolvermos maturidade, é vivermos esse alinhamento sob a palavra de Deus. É uma jornada, gente. Não existe passo de mágica. Nesses 23 anos de caminhada cristã, eu posso falar com muita propriedade. Se você quiser viver o que Deus tem para sua vida e se tornar um ativador do reino de Deus, você precisa ter maturidade espiritual.